A gente sempre ouve falar do julgamento de Jesus, né? Mas e depois? O que aconteceu com os homens que tomaram a decisão final? Caifás, o sumo sacerdote, e Pôncio Pilatos, o governador romano. Eles tinham todo o poder, mas algo aconteceu depois daquele dia. A paz simplesmente sumiu. Hoje a gente vai mergulhar fundo no tormento interior que marcou a vida desses dois homens. E essa frase, ela diz tudo, mas seu coração não estava em paz. É exatamente isso. Por trás de toda a fachada de autoridade do poder, tanto Caifás quanto Pilatos foram de repente engolidos por uma inquietação que não passava. Uma agonia, sabe? Que nenhum cargo, nenhuma posição conseguia calar. E essa agonia os perseguiu para sempre. Olha que interessante. De um lado, o líder religioso máximo dos judeus. Do outro, o representante do poder de Roma. Mundos completamente diferentes. Mas um único julgamento uniu o destino deles para sempre. A partir daquele ponto, eles passaram a dividir uma coisa: um tormento interno, uma sombra que não saía de perto. Vamos entender como cada um deles lidou com o peso dessa decisão. Para a gente entender o sofrimento deles, primeiro a gente precisa entender o que passava na cabeça de cada um. As motivações, certo? Caifás, o sacerdote, tinha um medo calculado. Ele temia que todo aquele movimento em volta de Jesus gerasse o caos e, claro, abalasse o seu próprio poder. Já o Pilatos, a pressão sobre ele era na hora, ali, ao vivo. A multidão enfurecida, a ameaça de uma revolta, tudo isso podia acabar com a carreira dele. Então a gente vê duas pressões bem diferentes, mas que levaram exatamente à mesma sentença. Vamos começar por Caifás. Para ele, o tormento tinha um nome: o medo do divino. A noite virou sua pior inimiga. Pensa na cena: o sumo sacerdote, o homem mais poderoso da religião judaica, andando de um lado para o outro no meio da noite, cercado pelos textos sagrados, mas sentindo um medo terrível, um pavor que não vinha deste mundo. Ele, que era o guardião da fé, de repente se viu diante de algo que ele não conseguia entender e muito menos controlar. E o que mais o atormentava era a ironia da situação. Ele tentou com todas as forças apagar aquele movimento. E o que aconteceu? O exato oposto. A fé começou a florescer. Chegava notícia de que os seguidores estavam se reunindo em segredo, mais fortes do que antes. Cada relato desses era como uma punhalada no orgulho dele. A mensagem que ele queria silenciar estava se espalhando como fogo. E a sua autoridade, bom, essa estava indo por água abaixo. Não foi uma coisa só, foi uma avalanche. Primeiro, os seguidores se encontrando às escondidas. Depois, começam a se espalhar histórias de curas, de milagres. E então, o sussurro que se tornou um grito: a ressurreição. Para Caifás, isso era o mais aterrorizante de tudo. Cada um desses boatos era um martelo batendo na sua autoridade espiritual, que começava a rachar. Para completar, os pesadelos não o deixavam em paz. A sensação de que o controle tinha escapado de suas mãos era total. E aqui fica a grande questão, que era o centro do tormento de Caifás, né? Como é que um homem com poder absoluto, acostumado até a última palavra, lida com uma verdade que ele simplesmente não consegue calar? Ele, o chefe do Sinédrio, percebeu que estava lutando contra algo que não podia ser derrotado com leis ou com ameaças. Foi a descoberta terrível de que o poder humano, por maior que seja, tem um limite. Ok, agora vamos mudar o foco. Vamos para Pilatos. Se o problema de Caifás era um medo de um poder maior, o tormento de Pilatos era interno. Bem, pessoal, era a culpa. O peso esmagador na consciência por saber que tinha condenado um homem inocente. A gente conhece bem essa cena, não é? Pilatos, numa tentativa de sair de fininho, joga a responsabilidade para a multidão. Quem vocês querem, Jesus ou Barrabás? E depois da escolha, vem aquele gesto icônico. Ele lava as mãos. Uma peça de teatro para todo mundo ver, para dizer, olha, a culpa não é minha. Só que esse gesto, que era para ser de alívio, só fez o tormento dele ficar ainda maior. Mas vamos ser sinceros, um pouco de água poderia limpar a mancha de uma condenação injusta? A resposta é óbvia. Não, não mesmo. O gesto foi só isso, um símbolo. A culpa era real e pesada. No fim das contas, a mancha não estava nas mãos dele, estava na consciência, e de lá não sai com água. E não tinha para onde fugir. Pilatos passou a ser assombrado por flashbacks, a lembrança do sonho terrível que a esposa dele teve e o aviso que ela deu, a imagem do rosto sereno de Jesus no meio daquele julgamento caótico, até os olhares de seus próprios soldados que pareciam perguntar: o que o Senhor fez?
E claro, a reputação dele, que era tudo para um político romano, ficou manchada para sempre. Bom, agora vamos unir as duas pontas dessa história. A gente tem Caifás e Pilatos. Os dois, cada um à sua maneira, usaram o seu poder para tentar controlar os acontecimentos, para abafar uma história. Mas no fim, quem deu o veredito final foi o tempo. E a história deu uma sentença que nenhum deles jamais imaginou. O que aconteceu foi uma virada de jogo inacreditável. No dia da crucificação, Caifás e Pilatos estavam no topo do mundo com poder absoluto. Mas logo em seguida, enquanto a fé que eles tentaram calar só crescia, a autoridade deles começou a desmoronar. Com o passar dos anos, os nomes deles viraram exemplos do que não fazer, alertas sobre poder e ambição, e a mensagem, essa se tornou eterna. Essa tabela aqui resume tudo de forma impressionante. Olha só. Caifás perdeu toda a sua influência e se tornou um alerta contra a ambição desmedida. Pilatos foi tirado do cargo e virou o grande símbolo da indecisão, da fraqueza moral. E Jesus, que não tinha poder terreno nenhum, deixou uma mensagem que transformou o mundo. O contraste é gritante. No fim das contas, a história desses dois homens serve como uma grande prova de uma coisa: a verdade. Mesmo que seja confrontada pelos líderes mais poderosos do mundo, no final, sempre, sempre prevalece. Todo o esforço deles foi em vão. O poder deles era passageiro, mas a verdade mostrou que resiste a tudo. E a gente termina com essa pergunta para refletir. O que a história deles nos ensina sobre essa diferença entre o poder que um dia some e a verdade que fica para sempre? As figuras de Caifás e Pilatos, cada um preso em seu próprio inferno particular, nos mostram que o verdadeiro legado que alguém deixa não tem a ver com o poder que se acumula, mas sim com a verdade que se escolhe defender, ou, no caso deles, a verdade que se escolhe negar.